Fala, gente linda! Estamos de volta aqui no canal da Global Mission School e hoje temos um privilégio tão grande, tão especial de ter pastora Andréia, pastor Abe com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui na GMS. O nosso privilégio, nós que agradecemos estarmos aqui com você, que está aí ligadão no Global Mission School, com a minha querida esposa, meu sobrinho, que eu amo tanto, pastor Isaías. Tão bom estar aqui juntos. Amém. Muito obrigado. É verdade, e nós temos visto o que Deus tem feito através dessa escola maravilhosa. Então vocês estão de parabéns mesmo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje eu queria falar rapidamente sobre esse novo conceito de fazer missões. Eu sei que tem muita gente que pensa que, olha, eu quero ser missionário, então vou só esperar. Vou esperar a igreja me enviar e a igreja me financiar, que realmente é uma das formas de ser enviado. Só que hoje em dia existem também outras maneiras, né? Talvez um novo conceito de ser enviado como missionário. E eu queria que vocês comentassem rapidamente sobre esse novo conceito de ser missionário. Sem sombra de dúvida. Inclusive, é interessante porque em muitos países mais fechados, né, para a ideia de um missionário ir lá, é a única maneira de entrar, né? É como ou empresário, ou como profissional liberal, ou como técnico de futebol. Então, muitos países comunistas e muçulmanos, você fala, eu sou missionário, quero ir aí como missionário, eles não vão dar visto, né, para a pessoa entrar. Mas se a pessoa, não, eu sou empresário e quero fazer comércio junto com minha empresa brasileira aqui com esse país, por favor, venha, nos ajude. Eu sou técnico de futebol, nós estamos tanto querendo aprender melhor futebol. Então, muitos países fechados. Porém, até nos países onde poderia supostamente um missionário financiado, o tempo integral, entrar como missionário, às vezes vai ser mais eficiente se ele entrar como um profissional liberal, ou como empresário, ou técnico, como coisa assim, porque ele acaba influenciando mais a cultura, conhecendo as pessoas, fazendo amizades. Por exemplo, eu estava falando com um missionário lá da Itália, brasileiro, que está tendo muito sucesso, plantando igrejas com italianos. E ele começou tudo como técnico. Aí o time dele se tornou o time mais poderoso assim das cidades lá e tal. E aí ele começou a ser muito famoso. E aí a influência dele entre os empresários italianos, ele aprendeu a falar italiano perfeito também. Aí pronto, ele começou a plantar a igreja mesmo, muito forte. Isso é incrível, porque já ganha também muitos contatos através do esporte nesse sentido, nesse caso aí, mas também se for como empresário, né, que tem o Business as Mission, né, que nós também estamos muito sobre isso aqui na escola, como você entender esse novo conceito de você entrar como empresário, como técnico. Então isso tem sido realmente um sucesso. É interessante que vocês estão falando isso. Eu ouvi uma história de uma senhora que era uma missionária e alguém perguntou para ela assim, como foi que Jesus chamou, como foi o dia que Jesus chamou você para ser missionária? Ela falou, não teve nenhum dia específico, eu só abri a Bíblia e vi que eu tinha esse comando, né, de Deus para ser uma missionária. Então, aonde quer que a gente esteja, seja lá qual profissão você está exercendo, você tem esse chamado de ser um missionário, né? Isso é tão exatamente. Uma das coisas interessantes, quando se fala sobre um bivocacionado, é que eu creio que mais e mais Deus está trazendo revelação e iluminação nesta área. Então tem mais e mais pessoas falando, olha, eu tenho um chamado com certeza missionário, mas eu também tenho um chamado como empresário, ou como político, ou como um profissional liberal, ou como um músico, ou como um jogador. Enfim, nós sabemos sobre as 7 áreas de influência. Então, essas áreas de influência, o cara vai ser missionário através da sua profissão, muitas vezes, ganha muitas almas para Jesus, é autofinanciado, não vai pesar nas finanças da igreja que o enviou, e enfim, é muito forte. Claro, nós sabemos que tem aqueles que têm um chamado para ser financiado mesmo, porque eles podem se dedicar inteiramente à obra, né? O apóstolo Paulo é o exemplo de alguém que fez os dois. E muitas vezes ele estava bivocacionado, fazendo tendas. Outras vezes a Bíblia fala que ele se dedicou inteiramente só ao ministério, parou de fazer tendas, enfim. Então tem os dois. Tem, é verdade. Então qual seria talvez um conselho que vocês deixariam para
você que está assistindo a gente, que, cara, eu sou jovem e eu quero ser um missionário, qual seria um conselho que deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Muito, muito legal. Eu quero depois que a minha querida esposa fale também, mas eu acho que um exemplo fantástico foi o que o pastor Paulo e a pastora Rebeca até aconselharam os filhos deles. Olha, vai formar em alguma outra área que não seja teologia, e aí, se você quiser também especializar em teologia, faça. E por quê? Porque aí você vai ter duas áreas, uma a teologia e uma outra área também onde você é um profissional, um psicólogo, ou é um advogado, ou empresário. Então aí você vai ter as duas coisas. Se Deus te chamar só para missões, tempo integral, você tem uma teologia completa, preparada, porque eu acho que isso também é importante. Eu sei que você também formou em teologia, eu também, e eu vejo pessoas que não fizeram teologia, tentam fazer missões bivocacionadas, às vezes ela acaba perdendo algumas coisas, falando besteira. Ela não tem perigoso, né? Ela não tem uma base totalmente preparada. Porém, quando a pessoa realmente se especializou nos dois, ela está pronta. Se Deus mandar ser bivocacionada, ela pode ser, para se focar 100% na obra também, ela está pronta, né? Eu creio que também ter esse coração aberto, sabendo que todos nós fomos chamados, né? Então, assim, no fritar dos ovos, no final das contas, vai ser realmente para que Deus quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Não, mas nesse caso, só se for um cozinheiro, né? Fritar ovos, tô brincando. No final de tudo, né? Então, já ter bem em tem mente... chamado para cozinheiro também. Tem chamado. Masterchef, né? De algum restaurante. Né? No final das contas, né? Assim, esse é o grande chamado de Deus. É o que Deus quer pra gente, né? Assim, para que todos nós alcancemos vidas e por consequência, somos um missionário, seja lá onde quer que a gente esteja. É verdade. Isso é muito lindo, porque nós temos esse chamado de sermos embaixadores de Cristo aonde, né, quer que estivemos. Agora, uma coisa interessante também que os meus pais também falaram para mim toda hora, olha, é bom você ter duas áreas de formação, teologia, se você quiser um dia ser pastor e tal, e entrar mais nessa área, mas também uma outra formação. E você realmente, né, tem mestrado em ensinar inglês, né? Eu tenho mestrado em ser professor de inglês e comunicação transcultural. E eu achei isso interessante porque se um dia, por exemplo, eu fosse decidir, eu não sinto mais desejo de ser pastor, por exemplo, eu tenho uma opção. Eu posso ganhar uma renda em uma outra área. Então, eu não sou assim, preso ao ministério exclusivamente. Por exemplo, assim, eu não sinto que eu preciso continuar pastoreando para poder sustentar minha família. Eu faço isso, eu pastoreio, porque eu amo isso. É uma escolha minha, não é que eu sou forçado a fazer isso. Fenomenal. Então, só o fato de eu ter uma escolha, eu posso até pastorear com mais alegria. Exatamente. Porque é uma coisa que eu não sou forçado a fazer, mas uma coisa que eu escolho fazer. Eu ouvi uma estatística, não sei se é verdade ou não, mas que mais ou menos 50% dos pastores hoje em dia, né, que já são mais de idade e tal, eles talvez escolheriam não continuar se tivesse uma escolha. Mas como não tem outra formação, não tem outra opção, eles continuam pastoreando. Porque não tem outra opção de entrada financeira para sua família. Eu não sei se é verdade ou não é, mas de qualquer forma é interessante você entender que até sendo missionário, sendo pastor, tem pessoas, né, igual vocês que assim amam fazer o que vocês fazem, mas tem outras talvez que no início sentiram aquele chamado forte, mas com os anos foram passando, talvez sentiram mais um chamado para uma outra área, mas agora não tem mais essa opção, não tem saída. Exatamente. E aí eles são meio que forçados, em certo sentido, de continuar pastoreando sem opção. Então, pode correr o risco de perder uma certa alegria ou amor pelo pastoreio, né? Exatamente. Então, graças a Deus, eu nunca senti esse desejo de, não, isso não é para mim, mas eu sei que eu tenho uma opção. Isso. Mas eu nunca optei em ensinar inglês, que não é uma coisa ruim, é maravilhoso isso. Só que no meu caso, eu nunca fiz isso, por quê? Porque eu amo o que eu faço. Isso. Mas eu sei que eu posso, né? Eu tenho outra opção. E também, se eu quiser
entrar num país fechado, igual já foi falado, também posso entrar como professor de inglês, por exemplo. Então, eu acho isso interessante. Eu acho isso muito interessante, Isaías, que você está dizendo, porque nós não podemos olhar para o pastoreio com aquela expectativa que é aquilo que eu vou entrar para ser pastor, porque não tem nada para me fazer, então é dessa maneira que eu vou ter o meu sustento, né? Assim, nós estamos para contribuir no reino de Deus e tudo, e o Abe sabe, né? Quanto que a gente contribui, né? Assim, né? Assim, a gente acaba contribuindo muito, né? Para a honra e glória de Jesus, mas esse não pode ser o nosso foco de, assim... pensar, eu quero ser pastor porque é dessa maneira que eu vou ganhar meu dinheiro, assim, né? Aquela coisa assim, né? Tem gente que não sabe fazer nada e pensa, então vou ser pastor. Não. Misericórdia. Não, eu lembro, por exemplo, quando eu me envolvi muito na música, né? E completei cursos de música na faculdade de música jazz e tudo, então... Eu ia para certos lugares e falavam sua profissão. Eu falava músico, porque era verdade. Sim. Quando eu fui para a China comunista a primeira vez, falei que minha profissão era pastor, quase não me deixaram nem entrar para visitar. Olha aí. E aí, para entrar, eu tive que prometer que eu não ia propagar a religião. Então, a segunda vez que eu fui para a China, eu não menti, mas eu já falei que minha profissão era professor, porque eu sou professor também. Ensino e tenho ensinado muitos cursos em muitas escolas. Então, eu entrei como professor, aí eu não tive que prometer nada. Aí eu realmente pude pregar à vontade, né? Então, já estamos vendo muitas vantagens, isso, né? E ser expert em outras áreas também, né? Técnico de alguma coisa, mas realmente é muito importante. Pois olha só, tantos conselhos incríveis. Eu tenho certeza que tem muitos outros também, mas tem alguma outra coisa que veio à mente enquanto eu estava aqui falando? Bem, agora há pouco nós estávamos batendo papo aqui fora das câmaras e a Andréia até explicando algo muito interessante, que quando alguém quer entrar na obra, eu sempre tive esse princípio. Eu quero ver primeiro se o cara é trabalhador, se o cara bota para quebrar. Então, eu sempre falei, eu falo com o patrão dele, se ele for um funcionário, e falo, olha, 0 sendo péssimo, horrível, pior, 10 sendo o mais excelente. Qual nota você dá para o seu funcionário? Aí, se o patrão der qualquer nota menos do que 8, eu não deixo o cara ser promovido dentro da obra de Deus. O patrão tem que dar 8, 9 ou 10. Se o patrão der 8, assim mesmo eu vou dar uma chamada no cara e falar que ele tem que melhorar. Entendendo por que ele... Exatamente. Exatamente. Mas quando o patrão diz 9 ou 10, aí eu falo, não, tudo bem, então você está próximo para a próxima etapa aí no ministério. Aí outra coisa também, que a gente até estava falando, o Dudu até mencionou, Deus sempre chama alguém que já está ocupado. Você pode ver quando Jesus chamou os pescadores, né? Eles estavam trabalhando no duro, e Jesus fala assim, vem, eu vos farei pescador de homem. E falou bem depois da grande pescaria, quer dizer, era um momento que o cara teve que abrir mão, né? Quando começou a ter sucesso na empresa dele, né? A empresa de pescaria. Mateus, coletor de impostos. Jesus falou, segue-me, sempre pode ver. O Elias, o Eliseu estava lá arando a terra, Elias joga a capa em cima dele, sempre Deus chamou. O Gideão. Deus fala assim, um anjo aparece para ele, o Gideão ralando lá, malhando o trigo no lagar, e o anjo fala assim, né, Deus está contigo, homem valente e tal. Você nunca vê na Bíblia um anjo aparecendo para alguém e falando assim, Deus está contigo, seu vagabundo, né? Então, seu homem preguiçoso. Não está fazendo nada, né? Não tá fazendo, vem trabalhar. Deus sempre chama alguém. É para fazer, então vem trabalhar na obra. Deus não quer resto. Deus quer um cara que é esforçado, que já está tendo, né, vitória e tal. Desse jeito. Amém, Então, amém. olha, homem, mulher, trabalha primeiro, aí vem para o ministério. Isso mesmo. Porque o trabalho não é nenhum demérito, né? A Bíblia fala que Deus trabalha até hoje, né? O trabalho, ele nos dignifica. Nós nos sentimos bem quando nós somos produtivos. Foi uma das primeiras ordens que Deus nos deu. Crescer, e crescer em qual área? Em todas as áreas. Crescer espiritualmente, crescer materialmente, em todas as áreas nós vamos crescer e multiplicar. Isso nos faz sentir bem. Então, aliás, assim... até para casar, o ideal é isso, né?
Deus primeiro deu para Adão o seu trabalho, para depois dar a esposa para ele. É verdade, é uma dica maravilhosa aí para os solteiros, e as solteiras estão por aí, né? Igual o Dudu já estava detonando sucesso absoluto, né? verdade. No trabalho aí da... E a preview do Dudu, uau! Trabalhador! Mas é assim mesmo, né? Legal isso, né? E eu penso assim, a pessoa às vezes fica esperando o trabalho ideal. Não, quando aparecer. Não, comece a servir. Se dispõe a servir na igreja, a ajudar, a limpar, abrir uma porta, ser proativo, né? Que Deus vai, assim, quanto mais vai sendo dado, mais, né? Deus vai te prosperando e abrindo portas. É verdade. E meu pai sempre falava, é muito mais fácil Deus pegar um barco que já está em movimento e direcionar o barco do que ficar toda hora empurrando. Bora. Exatamente. Faça alguma coisa. É verdade. E Deus vai lhe direcionando, né? Vai mostrando quais são os próximos passos. Muito bom. Muito obrigado, pastor André, pastor Ebe. Realmente a gente tem sido muito edificado aí com essas palavras tão preciosas. Muito obrigado. E também tenho certeza que você também aprendeu muita coisa. E fique ligado que vai ter muito mais. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. E tamo junto. Tchau, gente.